Olá, pessoal! Essa semana a gente vai começar a nossa aula, nossa série especial sobre a reforma trabalhista. E eu queria contar com vocês, né? Caso vocês tenham alguma dúvida, podem nos procurar nas redes sociais, né? No Instagram, no Facebook, por e-mail. Deixo meu e-mail manucedantas@yahoo.com.br. E é muito bom a gente ter esse retorno de vocês sobre as nossas aulas, sobre o que vocês estão querendo tratar aqui, né? É muito importante para nós, para mim e para a professora Débora. E essa semana a gente vai continuar nossa série especial sobre a reforma trabalhista, que já vai entrar em vigor agora, dia 11 de novembro, né? Então, estamos aqui também à disposição de você, que é contador, que é advogado, que é estudante, que está aí no dia a dia do direito do trabalho. Então, podem contar conosco também, deixem seus comentários, dê o seu like, né? Se você gostou, divulgue para os seus amigos, para os seus colegas também. Então, essa semana, a gente está vai tratar hoje sobre o acordo de compensação semanal de jornada e também sobre o banco de horas, que tiveram algumas mudanças significativas, né? Então, nós vamos começar primeiro entendendo qual que é o conceito de acordo de compensação semanal de horas. Nós sabemos que alguns empregados não são submetidos ao controle de jornada, né, pela exceção lá do artigo 62, inciso 2 da CLT, mas nós temos outros empregados que, por terem o controle de jornada e por terem, né, os estabelecimentos são de mais de 10 empregados, são obrigatórios, né, têm obrigatoriedade de ter o controle de jornada. Sabemos também que esse acordo de compensação ele sempre existiu. É muito comum nas construtoras, né? Quem lida aí com muito trabalho, que às vezes não quer, porque o acordo de compensação, se a gente for ver o conceito, né? Que eu queria até trazer aqui para o nosso slide, para a gente entender qual que é o conceito desse acordo, para que ele servia, né? Para que ele serve. Então, nós vamos entender, né, que a compensação de jornada de trabalho é quando o empregado ele trabalha mais em um determinado dia, para prestar serviços em um número menor de horas no outro dia, ou prestá-las em certo dia da semana, respeitando-se o limite, né, de horas semanais fixados para a jornada ordinária. Então, esse é o conceito do acordo de compensação semanal. Nós temos a diferença entre compensação semanal e banco de horas. E é isso que essa diferença a gente também vai tratar aqui nessa aulinha. Então, a compensação, ela sempre existiu para que o empregado, né, por exemplo, submetido a 44 horas semanais, ele, às vezes, o empregador, ou até mesmo a convenção coletiva, autorizava que os empregadores fizessem esse acordo, e podia ser individualmente também, sempre pôde, fazer esse acordo individual com o empregado, para que ele compensasse, ele trabalhasse a mais em um dia, então trabalharia 1 hora a mais todos os dias, desde que não ultrapassasse, ele estava submetido a uma jornada de 8 horas, desde que ele não ultrapassasse a 10ª hora. Ele trabalhava 1 hora, às vezes, todos os dias a mais, para que ele não trabalhasse, né, para que ele não trabalhasse aos sábados, por exemplo. Então, a jornada dele de trabalho continuava para todos os fins 44 horas, ele trabalhava um pouco mais nos dias, por exemplo, na sexta-feira saía mais cedo, para que ele cumprisse a jornada semanal de 44 horas. E essa compensação, ela sempre foi durante aquela semana, né? Então, o próprio nome já diz, durante a compensação semanal de horas. Essa é uma característica importante para a gente ver aqui, porque houve uma mudança significativa nisso em relação à reforma trabalhista, que hoje se permite a compensação até mesmo mensal da compensação dessa questão do acordo de compensação semanal. Então, como que era a forma que era feito esse acordo individual de compensação semanal? Ele podia ser feito por acordo escrito entre o empregado e o empregador, direto com o empregado e o empregador, ou através da autorização realizada através da convenção ou acordo coletivo. Mas, se o acordo ou essa convenção proibisse que esse acordo individual fosse feito, então estava proibido que esse acordo de compensação semanal fosse realizado. Então, é só uma importante observação que estava previsto, então, lá no artigo 59 da CLT, essa questão da compensação semanal de horas. E a gente vai ver como que aí a forma, né, que a gente já falou, como a forma exigia, a legislação exigia o acordo individual escrito ou negociação mediante acordo ou convenção.
E aí nós temos que, dentro disso, né, nós temos a diferenciação entre compensação semanal e banco de horas. Porque o banco de horas é quando... Então, ficou bem entendido, né? Compensação semanal, ela ocorria em que o empregado trabalhava mais um dia para compensar o não exercício ou não trabalho no outro dia, dentro da mesma semana. Já o banco de horas, o empregado que era autorizado a realizar banco de horas, porque o banco de horas sempre foi feito, essa é a diferença principal entre compensação semanal, é que o banco de horas sempre, a autorização dele sempre foi por convenção ou acordo coletivo. Se fosse feito o banco de horas através de acordo individual, ele não poderia existir, ele era nulo desde o seu início. O que acontece com o banco de horas? O empregado que trabalhava em horas extras, né, desde que também não ultrapassasse a 10ª hora naquele dia, porque o máximo que uma pessoa, né, um empregado pode exercer de horas extras, eram 2 horas extras na sua jornada, então jornada máxima de 8 horas. Então, o máximo que ele poderia prestar de horas extras eram 10 horas por dia. Então, dentro dessa sistemática, o banco de horas veio, né, como uma solução em quando o empregado ultrapassava rotineiramente essas horas na sua jornada, ele acumulava num banco, que nós chamamos de banco de horas. E essa acumulação do banco de horas, no período de, no máximo, 1 ano, ela teria que ser compensada, esse banco teria que ser zerado. E como que o empregador fazia para zerar esse banco? Ele concedia folgas para o empregado, para que ele, né, prestou horas extras e depois ele vai folgar durante aquele período, determinado período, durante esse ano. Mas isso tinha que ser feito, né, através da autorização do acordo da convenção coletiva. E esse banco de horas é muito importante a gente falar também que ele sempre foi algo discutível na nossa doutrina, né? Nós já sabemos que o banco de horas ele era uma forma, né, do empregador, e se no período de 1 ano o empregador não cumprisse, não concedesse a folga, essas horas extras que estavam lá no banco positivas, elas tinham que ser pagas como extras. Então, nós sabemos que essa questão do banco de horas, até mesmo esse limite da 10ª hora, muitos casos, nunca foi respeitado, né? E aí nós temos que o banco de horas, ele também sempre foi utilizado, talvez, por muitas empresas, muitos empresários, como uma forma de burlar um pouco a legislação, né? Para não ter o pagamento das horas extras. Então, mas ele sempre foi autorizado por convenção ou acordo coletivo. É importante a gente diferenciar o que é a compensação do banco de horas para a gente ver o que a reforma trouxe de novidade em relação a esses 2 institutos. Então, é isso que a gente vai ver, né? Então, só para a gente relembrar, o conceito também de banco de horas está aí no nosso slide, que o prazo máximo de compensação era de 12 meses, mas existiam convenções, é importante a gente ressaltar, que existiam convenções coletivas que falavam que esse banco de horas ele tinha que ser de, no máximo, 8 meses, 3 meses, ou seja, se a convenção estipulasse prazo menor, teria que se obedecer, então o prazo estava estipulado na convenção ou no acordo coletivo, né? Mas o máximo era de 12 meses. E aí, só complementando também, o empregador tem que zerar o banco e pagar as horas credoras. E, de outra forma, o empregado não poderia ultrapassar o limite de 10 horas diárias. E aí nós tínhamos, né, essa súmula 85 do TST, que traduzia tudo isso que a gente já falou. Então, é só para vocês saberem, né, que a súmula, vou passar ela rapidamente, porque teve alteração em relação à reforma. E é só uma observação importante. Olha como que dizia o inciso 4 dessa súmula 85. Falava que a prestação de horas extras habituais descaracterizava, então, o acordo de compensação, que é aquele acordo dentro da mesma semana. Então, as horas que ultrapassassem a jornada semanal deveriam ser pagas como extraordinárias. E quanto àquelas destinadas à compensação, deverá ser pago a mais apenas o adicional por tempo trabalho extraordinário, né? Então, nós sabemos que o acordo, a habitualidade das horas extras, ela descaracterizava o acordo de compensação. Então, e ainda falava no inciso 5º que as disposições contidas nessa súmula não se aplicavam ao banco de horas, que somente pode ser instituído por negociação coletiva.
Então, e outra coisa importante também, que o acordo de compensação de jornada em atividade insalubre, ele era também feito, não era válido, né? São algumas observações. E agora a gente vai ver como que ficou em relação primeiro a compensação semanal de horas, né? A compensação semanal de horas, e depois eu vou para o slide para a gente entender melhor essa dinâmica, foi alterado o artigo 59 da CLT. E a compensação semanal de horas, vamos lá para o slide para a gente ver. A compensação semanal hoje, ela pode ser feita por um contrato escrito, individual ou coletivo. Ou seja, no máximo de 10 horas, e a folga compensatória ela pode ser ou não nessa mesma semana ou no próprio mês. Quer dizer que aquela questão da compensação que teria que ser o empregado trabalhar mais de um dia para compensar o não trabalho dentro da mesma semana, não vai ser assim mais. Com a alteração do artigo, é possível ver que a compensação hoje pode ser em até um mês. Não necessariamente na mesma semana. Então, vai se somar as jornadas semanais, em até um mês pode ser compensada essas horas. Então, mediante acordo individual ou através da convenção. Então, a forma em si, ela não alterou, né? Mas a compensação, ela deixa de ser na mesma semana para poder ser até em um mês. Agora, vocês lembram lá a súmula que a gente acabou de ler, 85 do TST, que falava que a prestação habitual de horas extras, ela desconfiguraria o acordo de compensação semanal. E agora nós vemos que a prestação habitual de horas extras não vai desconfigurar o acordo de compensação semanal. Né? Vai ser devido aí, ele não vai desconfigurar o acordo. Então, se passou aí se foi uma prestação habitual em toda semana, ela não vai desconfigurar o acordo de compensação semanal, né? E aí a gente tem, então, o adicional de horas extras vai ser, a partir de agora, foi alterado também o artigo no parágrafo aí segundo, né, e terceiro do artigo 59. Nós temos que agora o adicional de horas extras foi até uma questão importante, porque antes, mesmo na CLT, estava lá estipulado que o adicional era de 20% de horas extras. Apesar de a gente já aplicar, por causa da Constituição, que o percentual mínimo de horas extras era de 50%, agora com a reforma alterou esse artigo para dizer que a compensação semanal, que o adicional de horas extras, ele deixa de ser, então, a literalidade dele, né? Estava escrito 20%, agora passa a ser 50%, como já era previsto na Constituição. Então, nós temos essa possibilidade agora da compensação mensal. E o banco de horas, como que fica? Agora nós temos duas modalidades do banco de horas. Antes, o banco de horas ele era somente anual. E agora nós temos a possibilidade do banco de horas ser semestral. Então, se ele pode também, antigamente, nós até falamos aqui, que o banco de horas ele só poderia ser estipulado através de convenção ou acordo coletivo. E agora nós sabemos que o banco de horas não mais vai ser somente por acordo ou convenção coletiva. Ele pode ser feito individualmente entre o empregado e o empregador. Essa é uma alteração importante que a reforma trouxe, porque possibilita que o empregado e o empregador façam isso de maneira individual, assim como acontece com a compensação semanal de horas. E aí, fazendo dessa forma, o banco de horas ele tem que ser semestral, se ele for feito por acordo individual. Né? Ele pode ser semestral. Então, vamos ver as possibilidades, como que ficou após a reforma o Instituto do Banco de Horas. Ele pode ser semestral, se ele for feito por acordo individual, acordo coletivo ou convenção coletiva, ou ele pode ser anual, ou seja, a compensação, a questão de zerar o banco de horas em até um ano, ela permanece também. Muito foi se falado se esse banco de horas anual ia ainda prevalecer, que agora ele seria só de 6 meses. Não, o banco de horas anual continua em vigor. Né? Há a possibilidade ainda do banco de horas anual, desde que seja feito por negociação coletiva. Então, se ele for feito por negociação coletiva, ele pode ser de até um ano a compensação dele, né? a fato de zerar o banco do empregado. E se ele for feito semestralmente, ele tem que, ou inferior a 6 meses, né? Ele tem que ser ele pode ser por acordo individual entre empregado e empregador. Então, temos essas duas possibilidades agora do
banco de horas, que antes só podia ser feito por negociação coletiva. Então, se ele for feito por acordo individual de empregado e empregador, ele tem que ser compensado em até 6 meses. Então, se tiver ficado alguma dúvida, nós fizemos de uma maneira bem dinâmica, bem rápida, porque nós precisamos tratar vários outros temas aqui nas nossas aulas sobre a reforma trabalhista. Nós sabemos que a reforma trabalhista pode vir a ter muitas modificações ainda. Nós temos ainda... O governo se comprometeu a editar uma medida provisória. Nós não sabemos se de fato essa medida vai existir ou não. Até o momento nós ainda não temos notícias, mas nós temos que continuar discutindo, verificando, né, qual foi a alteração. Nós que estamos lidando no nosso dia a dia com o direito do trabalho, precisamos refletir muito sobre essa reforma, sobre os impactos dessa reforma. Então, se ficou alguma dúvida em relação aos institutos do Banco de Horas de Compensação Semanal, vale a pena vocês lerem nas doutrinas, qual que é o conceito de cada um deles, a diferença da compensação semanal para o banco de horas, para que vocês entendam bem, porque a gente fez aqui de maneira bem dinâmica, bem rápida. Mas se ficar alguma dúvida, pode entrar em contato comigo ou com a professora Débora, prof.manucedantas, está no Instagram, ou e-mail manucedantas@yahoo.com.br, e a gente conta com o seu retorno. Se você gostou, dê um like e também divulgue para os seus amigos. Até mais, muito obrigada!